Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite do Seminário de Capacitação em Música sob direção do maestro Paulo Mufarrege. Eu sou Geraldo Alvim e desejo a todos um ótimo aprendizado. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, te entregamos nossa vida e pedimos que o Senhor nos capacite a fazer o seu querer. Seja com cada um de nós, ilumine o maestro Paulo para que ele fale inspirado por ti. Transforme nossa mente conforme o teu molde. Dá-nos discernimento santo, em nome de Jesus. Amém. Saudações a todos os queridos irmãos e amigos que nos acompanham nessa trajetória do seminário. É muito bom estar novamente com os senhores aqui para juntos analisarmos e conjecturarmos, não é? Assuntos pertinentes à música, a música erudita, música popular, aos assuntos científicos que abordam, que nos trazem uma iluminação muito boa a respeito de que tipo de música nós podemos utilizar, não é? De forma pessoal e também na adoração. Não é? Então vamos iniciar a aula de hoje comentando um pouco sobre um aspecto importantíssimo da música, que é sinestesia. Não é? A gente vai abordar e explicar a cada um de vocês o que seria uma música sinestésica, não é? E esse assunto é fascinante porque nos dá uma ideia bem interessante de como a música vem sendo corrompida, mesmo a erudita também, de um tempo para cá, não é? E isso repercutiu muito na música pop. Porque, como já dissemos em outros áudios, não basta dizer, olha, essa música não presta, essa aqui, sabe, não presta por que razão? Não é? O que tem por trás? Então é mais ou menos esse o tema que nós vamos abordar hoje. Sinestesia é uma palavra que vem do grego, que é uma união ou junção, da palavra estesia, que quer dizer sensação, não é? Que está relacionado a planos sensoriais. Olha onde nós vamos buscar o assunto, né? Por exemplo, o gosto com cheiro é relacionado. Isso aí é científico. Até aí, ótimo. Boa ciência. Boa ciência. A relação entre a visão e o tato, não é? Então, os sentidos, eles se correlacionam. Os sentidos se correlacionam. A neurociência comprova de forma bem abrangente isso aí, né? E não precisa nem ser cientista e nem filho de cientista para saber que quando a gente sente um aroma, não é? Esse aroma o cérebro decodifica e vem memórias, surgem memórias, imagens que remete àquele aroma quando você ocorreu aquela vivência com aquele aroma, naquela circunstância, naquele determinado ano, naquele evento, enfim. Marcou a tua vida e a minha, então aquilo há uma correlação entre os sentidos. Até aí, querido, que veja, amigos, a perversão ou a contrafação do verdadeiro para o falso, ele começa com verdades. Há uma frase que diz que a mentira ou os conceitos são tão perigosos, alguns, que eles contêm 99,9% de verdades. Procede. Aquilo ali procede. A questão é que naquela porcentagem maior de verdades, existe o 1% de mentira, que põe em xeque
assunto ou conteúdo primário da verdade. Então, a mentira ou coisas bem sutis, não é? Que envolve sutilezas, essas coisas, elas são camufladas de uma certa maneira que você precisa de muito discernimento, misericórdia divina, para você não se deixar levar pelo erro. Nós mencionamos na aula de ontem que quando você vai em busca de uma opinião secular, de bons maestros, de bons instrumentistas a respeito de que música você pode ouvir e ser indicada por eles para que você possa, digite isso e você comece a pesquisar, que você vai tomar um susto. Você vai ver maestros muito bons, instrumentistas excelentes, gente que é referência, não é? Gente que tem canal no YouTube, né? Esses YouTubers são muito experientes, conhecidos, famosos, não é? No meio musical, artístico, né? Essas pessoas exercem grande influência. E nós percebemos que tem muita gente bebendo dessa água duvidosa. Porque essas pessoas explicam música, a técnica, eles são excelentes. Mas eu tenho me assustado muito como a ciência da música tem sido deturpada, mal interpretada e oculta do povo, das massas. Como eu disse desde o início do seminário, eu disse: queridos, antes de nós montarmos um seminário como esse, primeiro nós tivemos um cuidado de vasculhar na internet, em toda a mídia de massa, todas as falas de grandes expoentes no meio artístico, no meio musicológico, no meio teológico, no meio filosófico, não é? No meio da liderança de igrejas, de denominações, para que nós pudéssemos ter uma cosmovisão do que as pessoas andam falando e baseado em que elas estão falando aquilo. E eu fiquei muito decepcionado, falo a vocês isso. Extremamente decepcionado com a deturpação e a exaltação do erro, do equívoco a respeito da estética musical, que é uma ciência linda, mas muito mal ensinada nas universidades. Nós dissemos ontem, vamos repetir outra vez: quem faz psicologia, me perdoa aí, mas quem faz psicologia, nutrição, precisa redobrar as suas atenções. Direito também, por que não? Porque o direito brasileiro, então, é muito complicado, não é? Cheio, meio escorregadio, né? Você vê aí pela turma do Supremo, daí começa por aí, não é? Você vê manobras, você vê gente que tem alta cultura, não é? Que poderia ensinar à nação brasileira os princípios da legalidade, do direito, da ética, mas essas coisas são colocadas pisada a pés. Então nós estamos vivendo a era que está lá no grande conflito, onde a verdade seria trocada, não é, grosseiramente pelo erro, não é? Hoje nós não estamos vivendo a época do sutil. Ah, não, isso aqui é sutil. Olha, aquilo ali está acontecendo sorrateira. Não, é escrachadamente. É exacerbadamente. Não é? Chega a ser imoral o que se vê hoje como deturpação de muitas vertentes do campo acadêmico, que são extremamente deturpadas, contrárias aos princípios estabelecidos. Então veja por você mesmo, analise, que você vai ver opinião de grandes músicos, de pessoas que são ícones, são pessoas que são seguidas por milhares de pessoas e que ouvem o erro da boca dessas pessoas. A gente participa de encontros de etnomusicologia
né? E lá tudo é bom, tudo é lindo, a música de todas, tudo é música, tudo é lindo e maravilhoso, nada é ruim, tudo é maravilhoso. É isso que se resume hoje a etnomusicologia. Não vamos falar da música daquela tribo indígena que, né? Não vamos falar da música que, não, imagina, olha lá, não podemos falar isso. Tudo é lindo e maravilhoso. Que aí a gente arranca aplausos de todo mundo do início ao fim do evento. Então é vergonhoso, é revoltante a gente perceber uma fala equivocada, errada, não é? Contrária à verdadeira ciência, que mostra de forma clara, não é? Qual é a diferença entre a música boa e a música ruim. Eu preciso vos contar um pouquinho sobre como começou essa questão da música sinestésica, não é? Repito, novamente, sinestesia é uma palavra que vem do grego, que é a junção de duas palavras que, traduzindo, é a mistura dos sentidos, dos sentimentos. É uma mescla, é uma indefinição de sentimento. Então, o título já nos assusta. Isso é sinestesia. Não é algo claro. Não. É algo, não é, que permeia por vários universos paralelos. Então, comece a entender o contexto. E não dá para falar de música sinestésica sem mencionar o criador disso aí. Eu me refiro a Alexander Scriabin, compositor e pianista russo, não é? Perdoe, meu russo é horroroso, com estilo e composição tonal. Ele desenvolveu uma crença que nasce de influências nada mais, queridos, nada menos do que da teosofia. E não dá também para falar de teosofia sem mencionar a papisa da teosofia, a senhora Blavatsky, não é? Helena Petrova Blavatsky, não é? Então ela foi um ícone dessa pseudociência, não é, chamada teosofia. E este senhor, não é, esse pianista e compositor muito influente na sua época, ele morreu muito jovem. Ele nasceu em 1872 e morreu em 1915. Então, ele desenvolveu uma crença voltado para a música e composições de sequências harmônicas. Aí os músicos de plantão que estão me ouvindo. Então ele começou a criar sequências, não é? Seguindo influências dessas filosofias, dessas entidades religiosas e filosóficas. A sinestesia de Scriabin, ou de Alexander, era incrivelmente forte. Ele tinha uma grande influência em sua época, não é? Alguém que era muito respeitado, não é? E ele compôs uma sinfonia muito especial, conhecida de muita gente que entende um pouquinho de música erudita, não é? E o que me chama a atenção e quero compartilhar com vocês é que ele criou um tipo de instrumento musical, né, que emitiam luzes de cores diferentes. O nome do instrumento, ou o nome do equipamento, chamava-se Tastiera Perluce, não é? Que está presente em todos os compassos desse poema sinfônico. Então, repito novamente, Alexander, ele foi um compositor
do século XVIII e que influenciou muito, muito os seus contemporâneos, implantando esse sistema musical que foi dramaticamente utilizado ao longo dos séculos, né, até nossos dias, e está indiretamente em todas as manifestações musicais do mundo hoje em dia. Por muito tempo, né, após a sua morte, esse instrumento era um mistério, pois o compositor não deixou assim, ele morreu subitamente, ele não deixou explicações, não deixou material escrito, nada, literatura, coisa alguma, de como de fato aquele instrumento funcionava, como aquilo, Então as cores eram associadas às notas musicais, tá? E tornou-se um grande mistério. Depois, posteriormente, foi estudado, mas criou-se um grande mistério acerca desse tema, ocultista. Nós temos nessa outra imagem uma ilustração do teclado sinestésico, que está relacionado com entidades de universos distintos. Você vê aonde este senhor foi pesquisar música. Foi pesquisar música. Ainda tem gente que duvida que o inimigo de Deus tinha conhecimento musical. Tem gente que ainda será que foi mesmo? Então veja as sugestões que às vezes alguns seres humanos receberam para tentar, defender determinadas teorias. Então este aí foi bem longe. Você pode estar se perguntando, mas sinestesia é o mesmo que hipérbole. Pronto, está explicado, o maestro deve estar confuso. Vamos ajudá-lo a fazer entender que sinestesia, pelo que eu vi em alguns dicionários, o dicionário nos mostra que é quase parecido com hipérbole. Não, querido, não é não. Estude o conceito de um e de outro, que você vai ver que são coisas diferentes. Parecem ser iguais, mas são distintas. A hipérbole é a figura da linguagem que incide quando há exagero propositado, em um conceito para definir algo de forma dramática, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico. Eu estou morrendo de cansado. Não está morrendo, só está dizendo que está muito cansado. Então, hipérbole seria classicamente isto. Agora, abre o teu ouvido, porque sinestesia é uma figura de estilo semântico. Ou ainda, figura de uma palavra ou tropo que designa a união ou junção de planos sensoriais diferentes. Então são coisas diferentes. Não podemos comparar. Daí podemos concluir, nós poderíamos fazer, inclusive, até outro seminário estudando só conceitos científicos. Esse é um deles. A música sinestésica é só um deles. E que eu estou dando pinceladas porque não dá, senão a gente não termina em janeiro. A gente vai terminar para outro período. Mas a gente dá umas abordagens rápidas para que vocês possam entender e pesquisarem por si próprios depois. Mas a ideia é mostrar que a música contemporânea, ela recebeu herança sinestésica da música do século XVIII. Então você vê a corrupção artístico-musical que vem acontecendo, essa degradação e por isso dessa mistura babilônica de ritmos que a gente vê na música de hoje. E a música gospel não está fora disso aí. A música gospel também é uma música
polirrítmica. Ela tem muitos ritmos, ela não tem um ritmo só, né? Ela tem vários ritmos. Você tem pop rock, você tem axé, você tem funk, você tem sertanejo, você tem tudo na música gospel. Absolutamente tudo, tudo de ritmo dentro da música gospel. Hoje existe uma mistura, não é, de conceitos extremamente equivocados, muito equivocados, né? A corrupção já chegou nos conceitos musicais, sobre a estética musical, não é? Formas musicais, gêneros musicais. Hoje há uma defesa grande feita por músicos eruditos. Tem músico erudito hoje que diz: eu adoro o samba. Tá aí cheio de internet aí. Tá cheio de, né? Na internet tá cheio disso aí. Músicos bem, não é, renomados, dizendo: eu adoro, olha, nas horas de folga, assim, para relaxar, né? Eu gosto de assistir, de ouvir Tom Jobim, não é? Gosto de um bom jazz, né? Rock, estilo A, B e C. Você ouve isso tranquilamente. Quer dizer, é lastimável uma mistura, uma balbúrdia de conceitos horrorosos, inconsistentes, para sustentar uma música decadente, uma música que faz mal à saúde, e que a fisiologia humana e que a neurociência comprovam claramente. A musicoterapia, já falamos sobre isso. Dizem: essa música não serve. Por isso que às vezes os animais, como nós abordamos isso no sábado, às vezes chamados de irracionais, são mais racionais do que muitos de nós, que complicamos a vida. Nós mostramos que na indústria alimentícia, que não é, os animais reagem favoravelmente a um bom estilo musical. E são irracionais, não é? É um caso a pensar. São irracionais até que ponto? E nós somos racionais até que ponto? É um caso a se pensar hoje em dia, não é? Você vê uma frase dessa: gosto de vários ritmos e sons, todos me levam a um fantástico fim. Ou seja, tudo é música. Ei, coisa boa, não é? Que faz sorrir nossos dons, que tem eco em mim. Você vê um indivíduo falar uma coisa dessa, né? E você vai tomar um susto, porque você vai ver líderes religiosos compartilhando de que música, tudo é música, tudo tá bom. Nós temos que, né? Para você é ruim aquela, para mim é boa aquela, né? Então o que tem que imperar não são os conceitos científicos. O que tem que imperar é o gosto. Vamos respeitar o gosto. Sabe aquela linguagem LGBT? Olha, eu respeito as diferenças. Respeite você também as diferenças. Sabe aquele apelo LGBT? Nós temos líderes, infelizmente, utilizando esse jargão. Infelizmente, com dor na alma, eu te digo que tem líderes usando a mesma falácia. Eu fiz o cuidado de observar alguns vídeos por líderes religiosos, não é? E nós separamos algumas falas em que a música é uma coisa só, há espaço para todos os estilos de música dentro da igreja, não devemos ter preconceito com o gosto alheio, vamos aceitar, tá tudo bem. Baal não existe, música ruim não existe, a ciência está equivocada. Você pode tocar um rock para uma planta que ela vai crescer muito bem, não é? Você pode tocar um pop rock, uma balada, não é? Um funk para um animal, não é? Para que eles vão gostar muito. A ciência está errada. O que importa é o que nós pensamos. E o nosso pensamento é isso: música é uma coisa boa, tudo é uma só, não é? Não devemos ter preconceito com o gosto alheio, devemos respeitar. Há espaço para todos. Será mesmo isso? Música secular, o que é isso?
é qualquer tipo de composição musical que não tenha cunho religioso. Ponto. Né? Porém, na música secular existe a música erudita, correto? Música, algumas são clássicas também, estilo clássico. E também existe a música pop, que engloba aí essa Babilônia de ritmos, etc. Então, música secular, nós precisamos entender tecnicamente o que é música secular. Então, música secular existe a erudita, que foi composta para a arte, para o concerto, para as pessoas se deleitarem. Ellen White ia muito ao teatro para ouvir orquestras. Então, essa é uma música secular. Porém, a música secular erudita influenciou a música sacra. Isso é o correto. A música secular pop também influenciou a música, mas não sacra. É uma música que, ainda bem que pelo menos o nome é diferenciado. Pelo menos, né? Música sacra não é música gospel. E música gospel não é música sacra. A proposta inicial da nomenclatura gospel foi linda. A ideia inicial foi linda. Não é? Mas depois se desvirtuou ao longo do tempo. Então é preciso que entendamos bem essa diferença, ok? Este conceito explica bem a primeira parte que eu disse, que música secular erudita, ela tem essa finalidade que você está vendo aí nessas palavras. Música secular é uma música composta para ambientes alheios ao culto, ou de devoção pessoal, e apela aos assuntos comuns da vida. Tristezas, alegrias, etc. Muito, né, pertinente a esses assuntos. Né? Tem sua origem no homem. E é uma canção do espírito humano para a vida, para o amor e para um mundo em que Deus, aí entra Deus no meio, nos colocou. Então é uma manifestação musical saudável. Música secular erudita, queridos. Erudita, ok? Agora, esse texto mostra a parte preocupante da música secular. Okay? Ela pode ser boa, sendo erudita, e pode ser degradante, sendo popular. No sentido de, ritmicamente falando, de pop rock, etc. Né? Em suas afiliações, jazz, blues, etc. Pode elevar ou degradar moralmente o ser humano, embora não esteja destinada a louvar a Deus. Pode ser um lugar autêntico, pode ter um lugar autêntico, na vida do cristão. Em sua escolha devem ser seguidos princípios apresentados neste documento. Ou seja, a linda, maravilhosa, científica, musicológica, que mais? Espiritual, sábia, bíblica, não é? Reformista, enfim, filosofia adventista para a música. Aquilo ali foi... Ali tem conceitos que nem se estudavam naquela época, 1972. Ninguém estudava determinados assuntos que está lá. Como é que alguém me explica, que alguém me ensinou, olha, isso tem que ser assim, etc. Examine a filosofia de música adventista, que você vai ver que aquilo ali transcendeu o tempo. Aquilo foi... Eu até mudaria o nome, né? Filosofia profética musical. Porque transcendeu o tempo. Naquela época, 1972, nem se cogitava explicar determinados assuntos musicais que ali já vinham sendo mencionados. Então, que coisa rica. Alguns líderes, como eu disse no início da fala de hoje, beberam de algumas fontes, que eu já sei as fontes. Essas fontes que estes líderes utilizam, que eu vou colocar para vocês aí, eu já sei exatamente quem falou aquilo, e eles beberam da mesma fonte e repetiram quase que o mesmo texto, a mesma pseudo-opinião ou pseudo-convicção, para ser utilizado como fala, né? Então, olha só, Leandro Quadros diz, o problema não é o instrumento.
mas o instrumento por detrás do instrumento. Não é? Se o cara é convertido, ele toca qualquer instrumento devidamente. Não é? É uma frase muito vaga, porque como que eu vou dizer que o indivíduo é convertido? Não é? Ou não é convertido? Porque eu tenho que propiciar essa conversão para o indivíduo. Não é? E música ruim não propicia a conversão de ninguém. Não é? Pelo contrário, ela degrada. Ela tem um papel degradante. Vocês vão ver no final o último vídeo para entender o que eu quis dizer. Não devemos condenar instrumentos. Nós devemos ter o cuidado para que essa perversão não entre dentro da igreja. Mas será que não já entrou? Não é? Entrou ou não entrou? Eis a questão. Entrou ou não entrou? Não é? Esses instrumentos entraram ou não? Eu quero que você pense dentro de você mesmo. Cada um pensando, né, na sua mente. Veja uma fala que eu a considero muito arriscada, né? Para vocês que estão aqui no seminário, vocês não correm muito risco de interpretá-la erradamente, né? Essa frase do Leandro, aí, ela está correta. Aí, ela está correta. O problema é, te imagina antes do seminário. Imagina a tua mente antes do dia 13 de janeiro de 2020. Sem esses conceitos, sem isso que foi abordado durante todo esse tempo. Aí você ouve, tem música secular com bons princípios. Você já pensou? Isso sugere automaticamente o quê? Me ajuda aí, alguém aí. Me ajuda. O que é que uma pessoa ouve quando diz, tem música secular, né, com bons princípios? Aí o indivíduo que não tem noção vai dizer o seguinte, todas as músicas seculares são boas. Ponto. Então veja o risco inerente numa fala como esta. Não é? Deus criou uma diversidade. Não é? Essa fala é do William Costa Júnior, maestro muito competente, muito competente. A competência deste maestro é inquestionável. Não é? O conhecimento que ele tem de arranjo e composição é inquestionável. Ele é excelente. E ele diz o seguinte, né, para minha tristeza pessoal. Deus criou uma diversidade, uma variedade. Há pessoas que não aceitam essa diversidade. Essa fala, me ajuda se eu estiver maluco, mas essa fala ela é muito... soa para mim como LGBT. Para mim soa. Ou eu estou maluco. Eu quero que você me ajude. Ele continua dizendo o seguinte, é claro que vai ter diversidade em música, né? Vai ter diversidade em música, não é? Devemos respeitar as diferenças. Devemos respeitar as diferenças. Outra fala que para mim gera aí rapidamente uma fala de defesa, não é? Muito parecida com quem defende outras coisas, outras filosofias. Não é? Então é uma frase preocupante. Aí ele diz assim, eu toquei com africanos, não é? Tá lá no vídeo dele, você depois pode ver, né? Tá no YouTube para todo mundo ver. Eu fiz questão de fazer essas falas baseado nas próprias palavras dos queridos que nós estamos citando, não é? Então, daí a gente começa a pensar o seguinte, o que é variedade então? Né? Essa variedade e tal, mas que variedade? Fica algo muito vago, né? E isso abre precedentes para defesa de coisas que nós aqui do seminário temos estudado o mês inteiro. Não cabe esse tipo de frase. Não cabe. Para a ciência não tem música boa, música mais ou menos e música ruim. Não tem, querido, não existe isso. Ou a música ela é boa ou a música ela é ruim, ponto. Não é? Uma outra frase que me deixou muito preocupado
Extremamente preocupado. Isso sim que é motivo de preocupação, não é? Isso é um grande motivo de preocupação. Música é uma questão de gosto. Devemos respeitar o gosto dos outros, não é? É tão simples assim. Será que é tão simples assim? E ele continua dizendo: essa diversidade deve ser usado para a glória de Deus. Misericórdia, né, queridos? Misericórdia. Você vê como nós estamos, como a situação musical é muito crítica mesmo, né? Por que é polêmica? Porque o eu acho. Seria excelente que essas falas viessem embasadas de conceitos científicos, como nós temos feito no seminário desde o dia 13, né? Mas não, eu acho. São declarações vazias, desconectadas, desconexas, improváveis, não é? Vamos relembrar tudo aquilo que a gente já abordou. Você vai ter a oportunidade de ter todo esse material do seminário para você reestudar, comprovar cientificamente se o que nós estamos falando de fato é assim. E você vai ver que essas falas, elas vão ao contrário, elas vão de encontro àquilo que a ciência fala. Uma outra fala de Ayrton Coller diz o seguinte: não podemos acreditar numa igreja onde todo mundo entra numa caixinha e é assim e a ponto, acabou. Ele não acredita numa igreja assim. Houve uma época onde a igreja baixava um decreto. A expressão é muito preocupante, muito forte, né? Muito tendenciosa. Decreto. Não existia decreto. E ponto final, diz ele. Mas o mundo mudou. Olha como o mundo mudou. Vejam como o mundo mudou. Hoje a igreja é diferente. Ela é culta. Uma igreja mais pós-moderna. O culto eu fico na dúvida. Mas o pós-moderno é verdade. Eis aí uma verdade, senhores. Essa aí é uma verdade. A igreja é bem pós-moderna mesmo. Ela é um efeito do mundo. Você veja como as palavras, né, nossas palavras nos condenam. Ela é o efeito do mundo em que estamos vivendo. Eu nem preciso comentar isso. Tire você as suas conclusões. Ele continua dizendo: a verdade é uma só. As formas podem ser variadas, mas a essência é a mesma. Essa frase, quem quiser no particular, eu te mostro de onde veio essa frase. Essa frase veio de um grande músico brasileiro, evangélico. Ele fala exatamente assim. É até o título da fala dele no YouTube. É o mesmo. Essa fala que você está vendo aí, que eu acabei de ler, é o título da mensagem dele no YouTube. As formas podem ser variadas, mas a essência é a mesma. Pronto, está tudo resolvido. A essência é a mesma. Você gosta de gospel? Excelente, bem-vindo. Você gosta de música clássica, erudita, do inário? Tá bom, tá tudo bem-vindo. Tudo é a mesma coisa. Vê que salada. Querido, que Babilônia intelectual, filosófica é esta? Essa tentativa, essa fala, ela é de um grande músico. Ela foi tirada desse grande músico, porque é muita coincidência para o meu gosto. As formas podem ser variadas, mas a essência é a mesma. Misericórdia. Misericórdia. A bateria é um tema polêmico, olha só. Por que é polêmico, né? Por causa do gosto. O gosto diferente e gosto pessoal. Pronto, então, o gosto que tem que imperar. Né? Eu tive que participar isso para vocês, porque é muito preocupante. Para você que for falar de música ou replicar aquilo que a gente está tentando, que a gente está tentando mostrar para você em algum lugar, você pode se deparar com essa falácia de que bateria é um tema polêmico. É polêmico para quem? Não é?
É muito preocupante. Eu fico preocupado com essa fala, porque se esse tipo de fala, que nós já mostramos até então, viessem de membros comuns da fé, pessoas particular, que não exercessem influência nacional, não é? Na América Latina e por aí afora, menos mal, entendeu? Mas vem de pessoas que são ícones, ou deveriam ser. Continuando, Ayrton diz: particularmente eu não gosto de bateria. Mas aí ficou confuso mesmo. Mas eu sei que não há uma doutrina sobre esse tema. E eu, como líder, posso impor. É uma fala tão confusa para mim. Então não há uma doutrina, quer dizer que a bateria agora, ela tem que deixar de ser um assunto musical, não é? E virar um assunto teológico, para poder a gente achar o texto lá, não é? Em hebraico, grego, aramaico, não é? Onde diz claramente que o instrumento, bateria, não deve ser utilizado na adoração. Pronto, aí acabou-se o assunto. Você acha que se tivesse um texto claro, na sua Bíblia e na minha, que bateria não é algo aceitável, não cabe na adoração, vocês acham que esse texto não seria reinterpretado com uma outra exegese? Não seria? Cada um viria com uma exegese diferente a respeito desse texto. Pronto. Simples assim. Não é? A fonte de onde tiramos essa fala do nosso querido está aí, para você comprovar por você mesmo, ok? No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, diz: os princípios fundamentais que têm surtido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. E introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Ó como nós somos sábios. Ó como nós somos inteligentes. Estamos da era do doutorado. Todo mundo é doutor, todo mundo é mestre. Então é assim diz o doutor, é assim diz o mestre, né? Então é algo para nós pensarmos. Continua a fala da Sr. White na página 204, dizendo: quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência com o atestado da milagrosa operação do Santo Espírito. Temos uma verdade que não admite contemporização. Pesquisa no teu dicionário. Pesquisa aí depois. O que é contemporização? Não é? A verdade não admite contemporização alguma, ou seja, não adianta eu tentar fazer com que coisas que foram estabelecidas como princípios sejam convertidos, não é? Como se converte uma moeda em outra, como se faz uma transliteração, em assuntos contemporâneos. Não adianta eu catar motivo para tentar contemporizar as verdades inegociáveis, imutáveis. O que ela quer dizer é que há coisas, né, que são imutáveis, que transcendem o tempo. Por isso que eu disse que a música religiosa é muito parecida à música erudita, né, composta no século XVI, XVII, XVIII, que até hoje, quando você vai ver uma sinfonia de Beethoven daquela época, não mudou uma vírgula, uma nota, um ponto. Vá ao teatro, você vê a orquestra tocando lindamente ali, todo mundo só falta desmaiar de tanta delícia que é aquele som. A música não passou por alteração, não entrou bateria, não entrou nada. A música continuou transcendendo o tempo,
Porque essa música, ela é atemporal. Música erudita é atemporal. Pelo menos aqui vai até o século XVIII. Atemporal. E foram essas que Lutero resolveu tirar, não é, como emergencialmente ali, para usar na reforma. Né? A música contemporânea daquela época de Lutero era lindíssima. Eram músicas feitas para os reis, para os monarcas. Não é? Então era uma música magnífica, linda. Só a letra que não era muito boa, porque era a letra, né, profana. Então, olha, se só a letra não presta, retira-se a letra e coloca uma outra letra, que a música, do ponto de vista mental, neurológico, emocional, espiritual, ela vai dar uma impressão boa. Foi isso que Lutero fez depois, a título emergencial de início de reforma. Depois ele reuniu compositores, a história não nos deixa mentir, e depois ele compôs músicas, e outros compositores compuseram também, e daí nós tivemos uma rica herança musical da reforma. A música da reforma e os conceitos da reforma estão vivos até hoje. E são esses os princípios que Deus quer que nós elevamos, exaltemos, apregoemos e utilizemos enquanto vivos estivermos neste mundo. É esse estilo de música e de vida que Deus espera de cada um de nós. Eu vou enviar um vídeo a vocês de uma matéria jornalística onde a matéria falará por si só. A música anestésica é tão confusa, mas tão confusa, que ela não tem limites. Ela não tem limites, no sentido de ela cada vez mais vai degradando, ela cada vez mais ela vai caindo o nível, não é? Esse tipo de música gospel que já está em nosso meio, ela abre um leque de mudanças contínuas, né? Nós viramos camaleões, que vamos nos adequando cada vez mais à pós-modernidade. Então não há um limite, não. Até aqui nós podemos ir. Pergunte para um músico que ama esse tipo de música horrorosa, diga, onde é o limite? Ou então, uma outra pergunta bem interessante. Qual é a música que não presta, amigo? Não, diz aí um nome de uma música que não presta, que não é adequada. Vai ser muito difícil essa resposta, porque não terá essa resposta. Sabe por quê? Porque nós enlouquecemos. Todos nós enlouquecemos. Nós não temos mais limites, né? E o vídeo falará por si. Eu me despeço desde já, agradecendo a atenção de todos, não é? Foi duro para mim, difícil para mim abordar essa aula. Para mim é a aula mais dura de todo o seminário, é essa. E nós nunca havíamos abordado, porque esse assunto ele é atual. Essas falas são bem atuais, não é antiga não, desses senhores, e a gente comentou, porque a gente já contextualizou no seminário ao longo dessas semanas o que é música boa, o que é música ruim, e esses comentários não procedem cientificamente. E é por isso que essas falas criam uma polêmica ignorante dentro do nosso meio. É uma polêmica ignorante. Quando falarem, a música é uma questão polêmica, ignorante, você acrescenta, por favor, por gentileza me ajuda, acrescenta, é uma polêmica sim, mas ignorante. Você vê polêmica na coisa? Não coloque a ciência, que você vai ver que é polêmico mesmo. Aí é polêmico sim. Obrigado a todos pela oportunidade, que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Amém. Agradecemos mais uma vez a dedicação de todos, que o Senhor abençoe a todos e que amanhã possamos estar aqui mais uma vez para aprender mais sobre a música. Oremos. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo entendimento que tem dado à nossa mente, por ter clareado a cada dia desse seminário o nosso entendimento. Que o Senhor possa nos moldar a cada dia e que possamos fazer somente a Tua santa vontade. Abençoe a cada um aqui, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.